Amado, amada, se você sente um peso inexplicável no peito, se acordar já cansado é sua realidade, se a tristeza virou sua companhia diária e até sair da cama se tornou uma batalha, você precisa ouvir cada palavra que eu vou falar. A depressão não é apenas química cerebral desregulada ou circunstâncias difíceis. Existe uma dimensão espiritual que poucos enxergam. Portas abertas na sua casa, na sua mente, nas suas palavras, que têm dado permissão para trevas operarem. Ansiedade que não passa, pensamentos suicidas que não cessam, isolamento que se aprofunda, falta de esperança que consome. Tudo isso tem raízes que precisam ser arrancadas pelo Espírito Santo. Mas hoje, algo vai mudar. A palavra de Deus declara em João 14, 26, 27... O Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Deixo-vos a paz minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O mesmo Espírito que consolou os discípulos vai visitar seu lar hoje e trazer cura onde há dor, luz onde há escuridão, vida onde há morte emocional. Eu não estou falando de alívio temporário, estou falando de libertação completa, do tipo que quebra ciclos, que fecha brechas, que restaura propósito. Mas para isso acontecer, você precisa permanecer até o final deste vídeo. Haverá um momento-chave de libertação e selamento que você não pode perder. Não saia, não distraia, não minimize o que está prestes a acontecer. A depressão roubou demais de você, sua alegria, sua motivação, seus relacionamentos, sua fé. Roubou anos que você não consegue recuperar sozinho. Mas o Espírito Santo é especialista em restauração. Ele não veio apenas visitar, ele veio para habitar, para curar, para transformar completamente a atmosfera da sua vida. Se você está assistindo agora, não é coincidência, é intervenção divina. O céu percebeu sua dor e enviou este momento como resposta. Sua mente pode estar duvidando, mas seu espírito sabe que algo está prestes a mudar. Eu declaro em nome de Jesus, o que operou em silêncio contra você será exposto e quebrado hoje. A depressão não terá mais domínio sobre sua casa e sobre sua vida. Nos próximos minutos, vamos percorrer cada área onde o inimigo construiu fortalezas. Vamos identificar portas que você nem sabia que estavam abertas. Vamos declarar fechamento, limpeza e enchimento do Espírito Santo. Onde havia desespero, haverá esperança. Onde havia morte, haverá vida. Nada será como antes. Respire fundo, posicione-se em fé, abra seu coração. Agora eu vou te mostrar por onde começamos essa jornada de libertação completa. Você precisa entender algo fundamental. A depressão que você enfrenta não é apenas sua. Existe uma batalha invisível acontecendo nos bastidores da sua vida. Uma guerra espiritual que mexe com sua mente, suas emoções, seu sono, sua vontade de viver. E o inimigo opera em segredo porque sabe que o que permanece oculto não pode ser combatido. A Bíblia é clara em Efésios 6:12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Traduzindo, por trás da sua exaustão crônica, dos pensamentos negativos automáticos, da falta de sentido, há forças espirituais trabalhando ativamente para destruir você. E elas conseguem porque encontraram portas abertas na sua vida. Portas abertas são permissões involuntárias que você deu, através de traumas não tratados, palavras que você aceitou sobre si mesmo, objetos que entraram na sua casa, conteúdos que você consumiu, pecados não confessados, alianças emocionais tóxicas. Cada porta aberta é um convite legal para a opressão operar. E quando falamos de depressão, essas portas têm nomes específicos: desesperança, morte prematura, isolamento, autossabotagem, vazio existencial. Mas hoje, o que operava em segredo será revelado e quebrado. A luz do Espírito Santo expõe tudo. Em 1 Coríntios 4:5 está escrito que Deus iluminará também as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Neste momento, enquanto você ouve estas palavras, a luz já está entrando, revelando o que precisa sair, o que precisa ser quebrado, o que precisa ser selado. Vamos começar a percorrer as áreas específicas onde a depressão construiu fortalezas na sua vida.
Não estou falando de generalidades, estou falando de inspeção detalhada, ambiente por ambiente, relacionamento por relacionamento, pensamento por pensamento. O Espírito Santo vai agir como um cirurgião espiritual, identificando tumores emocionais e arrancando-os pela raiz. Pense na sua casa agora. Quantos objetos carregam memória de dor? Presentes de quem te traiu, roupas que você usava quando foi humilhado, fotos que reforçam uma versão sua que você odeia. Pense nos seus relacionamentos atuais. Quantas pessoas sugam sua energia, reforçam sua incapacidade, te mantêm preso em ciclos de culpa? Pense nos seus hábitos digitais. Quanto conteúdo de morte, de comparação tóxica, de desesperança você tem consumido todos os dias? Cada uma dessas áreas é um campo de batalha. E hoje, em nome de Jesus, vamos vencer cada uma delas. Não com esforço humano, mas com autoridade espiritual delegada pelo próprio Cristo. Você não está sozinho nessa limpeza. O Consolador, aquele que foi enviado para estar ao seu lado, vai guiar, revelar e executar a libertação. Eu quero que você visualize algo comigo agora. Imagine sua mente como uma casa com cômodos. Alguns estão trancados há anos porque a dor é grande demais. Outros estão infestados de pensamentos que você nem reconhece como seus. O Espírito Santo vai percorrer cada cômodo dessa casa mental e emocional. Ele vai abrir portas que você travou, vai limpar o que está contaminado, vai expulsar o que não pertence. Eu declaro em nome de Jesus, nenhuma área da sua vida ficará intocada pelo mover do Espírito Santo hoje. O que estava escondido será exposto, o que estava amarrado será solto, o que estava doente será curado. Onde havia trevas, agora haverá luz. Onde havia confusão, agora haverá clareza. Nada será como antes. Prepare-se, porque a partir de agora vamos entrar em território inimigo e retomar o que foi roubado de você. Sua alegria, sua paz, seu propósito, sua identidade, tudo será restaurado. Agora eu vou te mostrar a primeira área crítica que precisa ser revista e limpa pelo Espírito Santo. Neste momento, eu convoco a presença do Espírito Santo sobre você, sobre sua casa, sobre sua mente. Não é uma oração decorada. É um decreto de autoridade. Em nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, eu declaro: Espírito Santo, entra com luz, entra com fogo, entra com discernimento, revela o que está oculto, remove o que não pertence, quebra toda a estrutura de morte emocional que foi construída contra esta vida. Você que está assistindo, feche os olhos por um instante e sinta a presença dele se aproximando. Não é uma sensação física necessariamente, é um testemunho interno, uma certeza de que algo maior está acontecendo agora. O Consolador chegou, e onde ele entra, a opressão não consegue permanecer. Vamos começar a varredura. Primeira área crítica, sua mente. Quantos pensamentos diários você tem que não são seus? Você não vale nada. Ninguém sente sua falta. Seria melhor se você não estivesse aqui. Você nunca vai melhorar. Esses pensamentos não nasceram de você. Foram plantados, cultivados, alimentados por espíritos de morte e depressão que encontraram brecha na sua vida. Espírito Santo, revela agora a origem desses pensamentos. Mostra quando a porta foi aberta. Foi uma palavra cruel que alguém falou? Foi um trauma que não foi tratado? Foi um luto mal processado? Foi uma rejeição que virou raiz de amargura? Eu declaro: toda semente de pensamento suicida, de autodepreciação, de desesperança, seja arrancada pela raiz em nome de Jesus. Que o fogo do Espírito Santo queime essa plantação maligna completamente. Segunda área crítica, seu ambiente físico. Olhe ao redor agora. Sua casa reflete vida ou morte? Tem luz natural entrando ou você vive em penumbra constante? Tem ordem ou caos visual que reforça o caos interno? O ambiente onde você habita está alimentando sua depressão ou combatendo ela? Eu quero que você visualize comigo. O Espírito Santo está percorrendo cada cômodo da sua casa como vento poderoso. Ele passa pela sala onde você desaba em choro, pelo quarto onde você não consegue levantar, pelo banheiro onde você evita o espelho, pela cozinha onde você perdeu vontade de se alimentar. Espírito Santo, remove toda a atmosfera pesada. Queima todo o resíduo de desespero impregnado nas paredes, nos móveis, nos objetos.
Eu declaro fechamento de brechas nesta casa. Toda porta espiritual que foi aberta através de brigas violentas, de palavras amaldiçoadoras, de conteúdos consumidos nas telas, de objetos que carregam memória de dor, seja fechada agora em nome de Jesus. Nenhuma entidade de depressão, de suicídio, de tormento mental tem mais permissão legal para operar aqui. Terceira área crítica: seus relacionamentos. Quem está perto de você? Existem pessoas que drenam sua energia vital toda vez que aparecem. Pessoas que reforçam sua condição depressiva com frases como "você sempre foi assim mesmo" ou "você é fraco, é sensacional demais". Relacionamentos tóxicos são portas abertas gigantes para a opressão emocional. Espírito Santo, revela agora quais alianças emocionais precisam ser rompidas. Não estou falando de abandonar pessoas, estou falando de quebrar cordas da alma não saudáveis, de cortar dependências emocionais que te mantêm preso em ciclos de dor. Algumas pessoas na sua vida são agentes involuntários de destruição e o Espírito Santo precisa de liberdade para te mostrar isso com clareza. Eu declaro em nome de Jesus: toda aliança que alimenta a depressão, que normaliza a morte emocional, que bloqueia a cura, seja desfeita agora. Que o Espírito Santo te dê coragem sobrenatural para estabelecer limites saudáveis, para se afastar de ambientes tóxicos, para priorizar sua saúde espiritual e emocional acima de expectativas externas. Você está sentindo algo mudando? Pode ser desconforto, pode ser alívio, pode ser choro. Todas são reações válidas. O Espírito Santo está mexendo em áreas adormecidas, está tocando em feridas profundas. Não resista, permita que ele trabalhe. A cura verdadeira às vezes dói antes de aliviar, porque precisa drenar o infectado antes de cicatrizar. Onde havia confusão mental, agora a clareza. Onde havia ambiente pesado, agora a leveza. Onde havia relacionamentos que matavam, agora haverá discernimento para proteger sua paz. Nada será como antes. Agora eu vou te mostrar como identificar objetos, hábitos e pactos práticos que estão funcionando como brechas ativas para a depressão na sua vida. Agora vamos ao concreto. Existem pontos de contato físicos na sua vida que funcionam como âncoras espirituais para a depressão. Objetos que você olha e imediatamente sente o peso. Hábitos que você repete e se afunda mais. Pactos que você fez, consciente ou inconscientemente, que deram permissão legal para a opressão continuar. Vamos começar pelos objetos na sua casa. Aquele presente da pessoa que te abandonou, por que ainda está na sua estante? Aquela roupa que você usava no pior momento da sua vida, por que ainda ocupa espaço no armário? Aquela foto que te faz chorar de dor, não de saudade saudável, por que ainda está na parede? Cada objeto carrega memória, e memória não tratada vira portal espiritual. Eu declaro em nome de Jesus: todo objeto que carrega memória de trauma, de rejeição, de fracasso, de morte emocional, seja removido da sua vida agora. Não estou falando de sentimentalismo, estou falando de libertação prática. Se olhar para algo te faz desabar, aquilo não é lembrança, é algema. O Espírito Santo está te mostrando agora o que precisa sair. Não desobedeça ao que Ele está revelando. Faça uma lista mental comigo. Presentes de quem te traiu, roupas que só te fazem lembrar de dor, objetos herdados de familiares depressivos que nunca foram limpos espiritualmente, móveis posicionados de forma que bloqueiam luz natural, espelhos que você evita porque não suporta sua própria imagem. Cada item dessa lista é um ponto de contato com trevas. E hoje, em nome de Jesus, seja removido, seja queimado, seja anulado. Agora, os hábitos. Você tem percebido que existem comportamentos automáticos que alimentam sua depressão? Acordar e imediatamente pegar o celular para consumir notícias ruins. Passar horas em redes sociais comparando sua vida com vidas editadas. Assistir séries e filmes com temática de morte, suicídio, desesperança. Isolar-se completamente nos finais de semana. Esses não são apenas hábitos, são rituais de reforço da opressão. Espírito Santo, revela os padrões comportamentais que precisam ser quebrados. Mostre onde a rotina está servindo à depressão, em vez de servir à vida. Eu declaro em nome de Jesus:
Todo hábito que alimenta pensamentos de morte, que normaliza isolamento doentio, que reforça a identidade depressiva, seja quebrado agora. Que novos padrões sejam estabelecidos, padrões de luz, de vida, de conexão saudável. Faça uma reflexão profunda agora mesmo. Você consome mais conteúdo sobre tragédia e drama do que sobre esperança e superação? Isso é brecha. Você fala de si mesmo sempre no negativo. Eu sou depressivo, eu nunca consigo, eu sou um fracasso. Isso é pacto verbal com morte emocional. Você evita lugares onde há vida, igrejas, encontros saudáveis, ambientes com luz natural. Isso é concordância com o isolamento opressor. Você guarda segredos que ninguém sabe e que te corroem por dentro. Isso é festim para demônios de tormento. Cada ponto que você identificou é uma porta aberta que precisa ser fechada hoje. Não adie, não minimize. O Espírito Santo está dando discernimento agora, porque é tempo de libertação, não de procrastinação. Vamos aos pactos invisíveis. Sabe aquele momento em que você disse, eu sempre vou ser assim mesmo, ou eu nasci para sofrer? Você acabou de fazer um pacto com a depressão. Sabe quando você pensou, se as coisas não mudarem, eu vou acabar com tudo, e não rejeitou esse pensamento? Você deu permissão para espíritos suicidas se aproximarem. Pactos não precisam ser formais, eles são concordâncias do coração, e o mundo espiritual responde a eles. Eu anulo agora, em nome de Jesus, todo pacto verbal ou mental que você fez com a depressão. Todo, eu sempre vou ser assim. Todo, não há solução para mim. Todo, eu mereço sofrer. Seja cancelado, seja queimado, seja anulado pelo sangue de Jesus Cristo. Você não pertence mais à morte emocional. Você pertence à vida, à esperança, ao propósito. Ação prática imediata. Quando terminar este vídeo, separe uma caixa ou saco e coloque dentro tudo que o Espírito Santo te mostrou que precisa sair. Não pense demais. Obedeça ao discernimento. Depois, ore sobre aquela caixa declarando quebra de toda ligação espiritual e descarte. Pode parecer simbólico, mas no mundo espiritual é ato profético de libertação. Palavras têm poder criativo e destrutivo. Provérbios 18:21 declara: a morte e a vida estão no poder da língua. E quando falamos de depressão, existe um arsenal de palavras mortais que foram disparadas contra você ao longo da vida. E você, sem saber, aceitou, concordou e internalizou cada uma delas. Vamos começar pelas sentenças familiares. Você é igual ao seu pai, que nunca conseguiu nada. Você nasceu para sofrer. Nossa família sempre foi assim. Você é fraco demais. Não aguenta pressão. Você é sensível demais. O mundo vai te destruir. Cada frase dessas não foi apenas opinião, foi maldição profética sendo plantada na sua identidade. E você cresceu acreditando que aquilo era verdade absoluta. Eu anulo agora, em nome de Jesus, toda palavra de morte que foi lançada sobre você. Toda sentença de fracasso, de incapacidade, de destino trágico, seja cancelada pelo sangue de Cristo. Você não é o que disseram que você era. Você não está condenado ao padrão familiar. Você não nasceu para carregar depressão como herança inevitável. Essas palavras mentem, e hoje toda mentira será desmascarada e destruída. Agora as palavras de autoridades. Professores que disseram, você não vai conseguir. Chefes que disseram, você não serve para nada. Líderes religiosos que disseram, Deus está te castigando. Quando alguém em posição de autoridade fala algo sobre você, aquilo carrega peso espiritual dobrado, porque você tende a aceitar como veredicto, não como opinião. E a depressão adora se esconder atrás de veredictos. Espírito Santo, revela agora as palavras que foram faladas por figuras de autoridade e que moldaram a identidade depressiva desta pessoa. Mostre o professor, o pai, o pastor, o médico que, mesmo sem intenção, plantou descrença no coração e abriu porta para a desesperança crônica. Eu declaro quebra total dessas sentenças. O que foi decretado por homens é anulado pelo decreto de Deus. Você é amado, você é capaz, você tem propósito, você tem futuro. As palavras que você mesmo falou sobre si, essa é a categoria mais perigosa, porque quando você concorda verbalmente com a depressão, está assinando contrato com ela. Eu sou depressivo, eu nunca vou melhorar, eu não tenho jeito, eu sou um peso para todo mundo.
Seria melhor se eu não existisse. Cada declaração dessas é um tijolo na prisão emocional que você mesmo está construindo. Pare de profetizar morte sobre sua própria vida. Em nome de Jesus, eu quebro agora todo decreto autodestrutivo que saiu da sua boca. Você não é depressivo. Você está passando por depressão e isso vai acabar. Você não é incapaz. Você foi temporariamente desarmado, mas suas forças serão restauradas. Você não é um peso. Você é um filho ou filha de Deus, com valor imensurável. Vamos fazer substituição profética agora. Repita mentalmente comigo com fé. Onde disseram, você não vale nada, Deus diz, você foi comprado por preço de sangue, o sangue do meu filho. Onde disseram, você vai morrer na depressão, Deus diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Onde disseram, você é fraco demais, Deus diz, a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. Você será forte em mim. Onde você disse, eu nunca vou conseguir, agora declare, tudo posso naquele que me fortalece. Onde havia rótulo de fracasso, agora há identidade de vencedor. Onde havia sentença de morte, agora há decreto de vida. Onde havia palavras que aprisionavam, agora há verdade que liberta. Nada será como antes. Os rótulos médicos também precisam ser tratados com sabedoria. Não estou dizendo para rejeitar diagnóstico ou tratamento. Estou dizendo para não permitir que o diagnóstico vire identidade total. Você pode ter sido diagnosticado com depressão, mas isso não define quem você é no reino de Deus. Você é filho, você é herdeiro, você é templo do Espírito Santo. A depressão é uma condição temporária, não sua essência eterna. Eu declaro o rompimento de toda a identidade construída ao redor da doença. Você não vai mais se apresentar como eu sou depressivo. Você vai dizer, eu sou filho de Deus em processo de cura total. Mude a narrativa, mude o decreto, mude o futuro. As palavras que você fala hoje estão construindo a realidade de amanhã. Agora pegue papel e caneta agora e escreva as 3 piores coisas que já disseram sobre você e as 3 piores coisas que você já disse sobre si mesmo. Depois, risque tudo com força e escreva por cima. Anulado pelo sangue de Jesus. Em seguida, escreva do outro lado do papel 6 declarações de vida. 3 que Deus diz sobre você e 3 que você profetiza sobre seu futuro. Cole isso onde você vê todo dia. Onde havia maldição verbal, agora há bênção profética. Onde havia concordância com morte, agora há decreto de vida abundante. Onde havia rótulos que limitavam, agora há identidade que liberta. Nada será como antes. Agora eu vou te mostrar como quebrar ciclos geracionais e padrões repetidos que fazem a depressão se perpetuar na sua família e na sua história. Onde havia objetos que aprisionavam, agora haverá espaço livre para o novo. Onde havia hábitos que matavam, agora haverá disciplinas que geram vida. Onde havia pactos com morte, agora há aliança com o Deus da vida. Nada será como antes. Agora eu vou te mostrar como quebrar palavras lançadas, rótulos e sentenças que foram faladas sobre você e que travam sua cura emocional. Você já percebeu que a depressão parece ser de família? Seu avô teve, seu pai teve, agora você tem. Não é genética apenas, é maldição geracional operando. Êxodo 25 fala que a iniquidade dos pais pode visitar os filhos até a 3ª e 4ª geração. Mas a boa notícia está em Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. O que foi herdado pode ser quebrado. O ciclo pode terminar em você. Vamos identificar os padrões repetidos na sua linhagem familiar. Suicídio, que se repete, tristeza crônica que ninguém explica, isolamento social que todo mundo na família pratica, vícios usados como anestesia emocional, álcool, drogas, compulsão alimentar, pornografia. Esses não são coincidências. São raízes geracionais que encontraram solo fértil em cada geração e continuam produzindo o mesmo fruto amargo. Espírito Santo, revela agora a origem do ciclo. Mostre onde começou. Foi um trauma de guerra que o bisavô nunca tratou? Foi um aborto que a avó carregou em segredo? Foi um suicídio que a família escondeu e nunca processou? Foi uma rejeição brutal que virou raiz de amargura transmitida para as próximas gerações? O que está oculto não pode ser curado, mas o que é revelado pode ser quebrado.
Eu declaro em nome de Jesus, todo ciclo de depressão que se repete na sua família seja cortado agora pela raiz. Eu quebro toda a maldição de suicídio, de tristeza crônica, de morte emocional prematura. Você não vai repetir o padrão, você não vai passar isso para seus filhos. O ciclo termina aqui, hoje, nesta geração, pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Agora, os padrões na sua própria vida. Você já percebeu que sempre acaba nos mesmos lugares emocionais? Sempre se relaciona com pessoas que te abandonam? Sempre sabota oportunidades boas? Sempre volta para o fundo do poço mesmo quando está melhorando? Isso não é azar. São ciclos internos, estruturas mentais e espirituais que te reprogramam para falhar, porque lá no fundo você acredita que não merece melhor. Vamos nomear esses ciclos agora. Ciclo de autossabotagem. Quando as coisas começam a melhorar, você faz algo que destrói tudo. Por quê? Porque no fundo você não acredita que merece felicidade. Ciclo de relacionamentos tóxicos. Você sempre atrai ou é atraído por pessoas que te machucam. Por quê? Porque dor virou familiar e você confunde familiar com seguro. Ciclo de isolamento defensivo. Toda vez que alguém se aproxima, você se afasta. Por quê? Porque rejeição antecipada parece mais controlável do que rejeição surpresa. Ciclo de autodestruição gradual. Você para de comer direito, para de cuidar do corpo, para de buscar ajuda. Por quê? Porque uma parte sua já decidiu que não quer mais estar aqui. Eu declaro em nome de Jesus, todo ciclo de repetição destrutiva seja quebrado agora. Você não está condenado a repetir. Você não é refém do seu passado, nem das suas escolhas anteriores. O mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos está disponível para ressuscitar áreas mortas da sua vida e criar padrões completamente novos. A libertação de ciclos exige vigilância. Não basta quebrar, é preciso vigiar para que não se reconstrua. Em Mateus 12, 43, 45, Jesus ensinou que quando um espírito imundo sai, ele tenta voltar com 7 piores. Por isso, depois da limpeza, vem o enchimento. Não deixe sua mente vazia. Encha com palavra, com louvor, com comunhão saudável, com propósito restaurado. Ação prática de ruptura geracional. Declare em voz alta agora, mesmo que esteja sozinho. Em nome de Jesus, eu quebro toda a maldição geracional de depressão, suicídio e morte emocional que operou na minha família. Eu cancelo toda a herança de tristeza crônica, vício e autodestruição. Eu declaro que o sangue de Jesus Cristo me liberta de todo o padrão do passado. A partir de hoje, sou o primeiro de uma nova geração de vida, de esperança, de cura. O que meus antepassados não conseguiram vencer, eu vencerei pelo poder do Espírito Santo. Amém. Repita isso todos os dias durante 21 dias. Por quê? Porque padrões neurológicos e espirituais precisam de repetição intencional para serem reescritos. Você passou anos reforçando pensamentos de morte. Agora vai passar semanas reforçando decretos de vida até que a nova narrativa se torne automática. Onde havia repetição de fracasso, agora haverá novidade de vitória. Onde havia ciclos que aprisionavam, agora há liberdade que rompe padrões. Onde havia herança de morte, agora há legado de vida. Nada será como antes. Você não só será livre, você será o libertador da sua linhagem. Agora eu vou te mostrar a cura emocional profunda e o selamento prático que vai sustentar tudo o que foi quebrado e liberto até aqui. Agora entramos na parte mais profunda. Libertação sem cura emocional é casa limpa, mas não restaurada. Você pode expulsar demônios, quebrar ciclos, anular palavras, mas se as feridas internas não forem tratadas, elas continuarão sendo portas de reentrada para a opressão. Por isso, o Espírito Santo agora vai descer até os porões da sua alma, onde estão as memórias trancadas, os traumas não processados, as dores que você nunca teve coragem de revisitar. Visualize comigo. Sua mente é como uma casa com vários andares. No térreo está o cotidiano, o funcional, mas nos subsolos, nas gavetas fechadas, nos cômodos trancados, estão as cenas que te marcaram. O dia em que você foi humilhado publicamente, a noite em que alguém abusou de você e você nunca contou, o momento em que você perdeu alguém e nunca chorou de verdade. Cada trauma não processado é uma infecção emocional que contamina tudo ao redor. Espírito Santo, desce agora aos lugares mais fundos desta alma.
Entra nas memórias que causam dor até hoje. Toca nas feridas que nunca cicatrizaram, não para reabrir, para curar de verdade. Em Lucas 4,18, Jesus declarou: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para curar os quebrantados do coração." Ele não tem medo da sua dor. Ele não se choca com o que você viveu. Ele veio especificamente para isso. Vamos trabalhar perdão e reconciliação interna. A depressão ama se alimentar de não perdão crônico, contra quem te machucou e principalmente contra você mesmo. Você carrega culpa por coisas que fez ou não fez. Carrega vergonha por quem você se tornou. Carrega raiva de si mesmo por não ser forte o suficiente. Tudo isso é veneno emocional que alimenta a depressão diariamente. Perdoar não significa esquecer ou minimizar. Significa cortar o cordão de alma que ainda te conecta à pessoa ou situação que te feriu. Enquanto você não perdoa, você permanece amarrado àquilo. O ofensor talvez nem lembre mais, mas você revive todos os dias. Hoje você vai soltar, não por quem te machucou, mas por você mesmo. Declare em voz alta agora: "Eu o perdoo pelo que foi feito comigo. Eu liberto essa pessoa do meu julgamento e entrego nas mãos de Deus. Eu corto todo o laço emocional doentio. A dor não me controla mais. Eu escolho liberdade. Agora, perdão a si mesmo. Eu me perdoo por todas as vezes que falhei, por todas as escolhas ruins, por não ter sido perfeito. Eu aceito que sou humano, que posso errar e que ainda assim sou amado por Deus. Eu solto a vergonha. Eu solto a culpa. Eu escolho recomeçar." A cura emocional também exige renúncia a ganhos secundários. Parece estranho, mas às vezes a depressão oferece benefícios ocultos. Atenção de pessoas que só aparecem quando você está mal. Desculpa para não tentar coisas novas e arriscar falhar. Validação de que você é sensível ou profundo. Você precisa renunciar a esses ganhos para abraçar a cura completa. Você precisa escolher saúde, mesmo que isso signifique perder a identidade que construiu ao redor da doença. Eu declaro: você renuncia agora a todo benefício secundário que a depressão oferecia. Você não precisa mais estar doente para ser amado. Você não precisa mais sofrer para ser levado a sério. Você escolhe ser saudável, mesmo que isso exija mudanças radicais na forma como se relaciona com o mundo. Agora, o selamento prático. Libertação sem disciplinas de manutenção é porta aberta para a recaída. Você precisa de protocolos diários e semanais que mantenham as portas fechadas e a casa limpa. A partir de hoje, todos os dias ao acordar, declare 3 verdades de Deus sobre você antes de pegar o celular. Durante o dia, vigie os pensamentos. Quando vier pensamento de morte, rejeite imediatamente e substitua por promessa bíblica. À noite, antes de dormir, agradeça por 3 coisas específicas do dia e peça ao Espírito Santo que cele sua mente durante o sono. Toda semana, reserve 1 hora para a limpeza espiritual. Revise a semana, confesse o que precisa ser confessado, ore pelos ambientes da sua casa. Faça um jejum de conteúdo tóxico, um dia sem redes sociais, sem notícias ruins, sem conversas que drenam. Tenha um tempo intencional de comunhão, célula, culto, grupo de apoio, onde você não está isolado. Filtros práticos a partir de hoje. Filtre o que entra pelos seus olhos. Séries, músicas, imagens que reforçam morte emocional. Corte. Filtre o que entra pelos seus ouvidos. Conversas negativas, fofocas, palavras destrutivas. Afaste-se. Filtre quem tem acesso íntimo a você. Nem todos merecem saber suas lutas. Escolha bem seus confidentes. Onde havia feridas abertas, agora há cicatrização completa. Onde havia memórias que aprisionavam, agora há histórias que fortalecem. Onde havia portas abertas, agora há selamento pelo Espírito Santo. Nada será como antes. Você não só foi liberto, você está sendo equipado para permanecer livre. Agora eu vou te mostrar a bênção final, a consolidação da sua nova identidade e o próximo passo dessa jornada. Chegamos ao momento final, mas este não é um fim, é um recomeço. O que aconteceu aqui hoje não foi apenas um vídeo, foi uma intervenção divina. O Espírito Santo visitou seu lar, percorreu sua mente, tocou suas feridas, quebrou suas cadeias e agora ele vai selar tudo com bênção profética sobre sua vida. Eu declaro bênção sobre você em nome de Jesus. Bênção de paz que excede todo entendimento.
Onde havia tormento mental, agora repousa a paz de Cristo. Sua mente não será mais campo de batalha, será santuário do Espírito Santo. Filipenses 4:7 se cumpre agora. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Bênção de alegria restaurada. O que a depressão roubou, Deus devolve multiplicado. Joel 2:25 declara: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Sua capacidade de sorrir genuinamente, de se emocionar com coisas boas, de sentir esperança. Tudo isso está sendo restaurado agora. Você voltará a sentir prazer nas coisas simples. Bênção de propósito revelado. A depressão tentou convencer você de que sua vida não tem sentido. Mentira. Jeremias 29:11 confirma: eu é que sei os planos que tenho para vocês. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Seu propósito não morreu. Ele estava apenas adormecido e hoje foi despertado. Bênção de relacionamentos saudáveis. Você não vai mais atrair nem ser atraído por pessoas tóxicas. Deus está alinhando conexões divinas. Pessoas que vão edificar, não destruir. Que vão somar, não drenar. Onde havia solidão doentia, agora haverá comunhão que cura. Bênção de saúde emocional e mental contínua. Este não é um milagre de 24 horas que depois desaparece. É um processo de restauração progressiva. Você terá dias melhores e dias desafiadores, mas a trajetória agora é ascendente. O Espírito Santo será seu terapeuta permanente, seu consolador constante. Sua identidade foi redefinida hoje. Você não é mais o depressivo da família. Você não é mais aquele que não consegue. Você não é mais caso perdido. Você é filho amado de Deus, templo do Espírito Santo, vencedor por meio de Cristo, portador de esperança, sobrevivente que virou testemunha. Essa é quem você é agora. Não permita que ninguém, nem você mesmo, diga o contrário. Este lar agora é conhecido no mundo espiritual por outras características. Não é mais casa de desespero, é casa de esperança. Não é mais ambiente de morte, é território de vida. Não é mais espaço de opressão, é morada do Espírito Santo. E quando você declara, o Espírito Santo habita aqui, toda a potestade das trevas tem que recuar. Nada será como antes. Essa frase você ouviu várias vezes ao longo deste vídeo e agora ela se consolida como profecia cumprida. As coisas já mudaram, o invisível já foi alterado. Agora você vai começar a ver no natural o que já foi decretado no espiritual. Seja paciente, seja fiel aos protocolos, seja vigilante, mas você não pode fazer isso sozinho. A comunhão é parte essencial da cura. Por isso, eu quero convidar você para algo importante. Não deixe essa experiência morrer aqui. Inscreva-se neste canal agora, ative o sininho de notificações, porque haverá mais vídeos, mais orações, mais ensinamentos para sustentar sua liberdade e aprofundar sua cura. E aqui está o desafio comunitário. Vá nos comentários agora e escreva exatamente esta frase: o Espírito Santo habita aqui. Não é apenas comentário, é decreto público, é testemunho profético, é sinal para outros que estão passando pelo mesmo que você passou. Quando você escrever isso, estará selando sua decisão e encorajando milhares de pessoas que precisam acreditar que a cura é possível. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está sofrendo em depressão. Não pergunte se pode, simplesmente envie. Você pode ser instrumento de salvação literal na vida de alguém que está pensando em desistir. Seu ato de compartilhar pode ser a diferença entre vida e morte para outra pessoa. E se você sentiu que foi liberto hoje, conte seu testemunho nos comentários. Não precisa ser longo, pode ser breve. Eu senti a presença, eu chorei e algo saiu. Eu tive discernimento sobre o que precisa mudar. Seu testemunho fortalece a fé de quem ainda está lutando. Este é só o começo. O mover do Espírito Santo não termina aqui. Haverá mais vídeos de oração, de quebra de maldições específicas, de edificação. Você não está mais sozinho. Esta comunidade agora é sua rede de apoio espiritual. Nós vamos caminhar juntos. Oração final. Pai, em nome de Jesus, eu selo tudo o que foi feito aqui hoje. Selo a libertação, selo a cura, selo o propósito restaurado. Que nenhuma palavra volte vazia. Que tudo que foi decretado se cumpra na vida de cada pessoa que assistiu.
Envia anjos para guardar as portas que foram fechadas. Mantenha o fogo do Espírito Santo aceso e que esta pessoa seja testemunha viva do teu poder restaurador. Em nome de Jesus, amém. Você foi liberto, você foi curado, você foi selado. Agora vá viver como quem nasceu de novo, porque foi exatamente isso que aconteceu hoje. O Espírito Santo visitou seu lar e nada, absolutamente nada, será como antes. Nos vemos no próximo vídeo. A jornada continua e você não caminha mais sozinho. Em nome de Jesus, amém.